Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo, maravilha! Eu sou o Matheus Iparraguirre, eu sou editor e roteirista aqui da Portal Entretenimento, trazendo então um vídeo que já estava um tempinho meio que offline, vamos dizer assim, que é o Que História é Essa, né? É justamente um quadro contando um pouco mais, destrinchando, né, a respeito de uma história em quadrinhos, né? Essa que foi uma dos últimos lançamentos dele impresso, né? Então tô trazendo esse vídeo pra gente destrinchar, né? Para aquela pessoa que ainda tá com dúvida, será que essa história é boa? Será que vale a pena o investimento, né? Então realmente vale a pena muito, né? Essa história aqui que é O Gato 2, né? A continuação que a gente estava aguardando há muito tempo, né? E que graças a Deus realmente ocorreu através dos apoios, através do engaje da galera para poder veicular de maneira impressa, né? Então realmente estamos aqui com a HQ para poder falar um pouquinho mais da respeito dela, destrinchando cada vez mais detalhes, trazendo essas novidades para você conhecer. Bora lá então entender um pouco mais sobre que história é essa? O Gato 2, então, né, a continuação direta da primeira edição, onde ele vai ter um salto temporal, né? Justamente antes disso, o que eu faço, né? Normalmente eu gosto, né? Curto bastante essa parte editorial, né? Para poder colocar a pessoa realmente já dentro da história, o que aconteceu na primeira edição, que ela se passou lá em 1700, Guaraná com Rory, né? 1769. Ao qual realmente tem todas as informações ali para a pessoa se situar, né? Então começa aqui a história a partir do passar dos séculos, né, e das décadas através do gato, onde ele vai passando períodos históricos de uma maneira mais acelerada, né? A gente não vai focar muito, né? Não quis focar realmente no roteiro, na história, no que estava acontecendo. Se tiver novas histórias, com certeza teremos spin-off da vida, enfim, outras, né? Contando que 250 anos é tempo, né? Pois bem, então já passando décadas, séculos, né, nesse sentido, justamente para poder colocar aqui para vocês o que acontece com o pensar dele, né? A ideia é, puxa vida, não tô morrendo, mesmo que ele tentasse, né? O tigre, né, acabava não morrendo. Pois bem, ele passa aí Primeira Guerra Mundial, Segunda, e aqui é interessante a respeito da questão do estudo dele, né? Porque ele, como um animalzinho, acaba passando de tutor em tutor, mas acaba passando tanto tempo que ele já dá para se considerar como até formado, né? Pelo fato de ter estudado muito, né, com diversos tutores, e aquela aparição dele estudando parece algo simples, mas ele adquire conhecimento aí dessa forma, já que tem um humano dentro aí do gatinho, né? Então o tigre vai passando o tempo até chegar na nossa época mais atual, aí, com fogos de artifício, lojas, né, pet shop, né? Encontra algumas mulheres lá durante seu dia a dia na vida, né? Até que ele chega justamente numa das últimas donas, né, que ele tem, que é a Priscila, que é a personagem, né, que é uma menina aí, saindo aí com a gente do lado criança, indo aos pouquinhos para adolescência, né, e a mãe dela. E aqui comentando um pouco mais sobre a história dessa personagem que mais pra frente vai ter tremenda importância, né? Então ela passa ali com ela, curtindo bastante, aprendendo um pouco mais sobre o local onde ele vive, como se ele não soubesse, mas tudo bem, né? O papel dela é ensinar pro gatinho, né? Temos aqui várias referências aí ao gato laranja e tudo mais. Passa então Natal, passa também festas da família, Réveillon, tudo, né? Até que com o passar dos anos ela chega realmente às bodas de 15 anos, né? Ou seja, para ela chegar realmente naquele momento de festas e tudo mais. Só que daí realmente já nesse capítulo ela acaba realmente na adolescência, começando a se apaixonar por um rapaz e tudo mais. Porém, o tigre, né, acaba entrando naquela meio que crise. Nossa, ela não gosta de mim, né? Mesmo que sendo um gatinho, né? Mas é que lá dentro ele começa a ter aquela ideia realmente da adolescência, da rebeldia, ou enfim, né? Estando numa puberdade à flor da pele, né? E ele acaba fazendo o quê? Buscando uma nova dona, sendo uma das últimas, né? Uma senhorinha de idade, a dona Margarida, que ela realmente já estava decidida até a tirar a própria vida dela e tudo mais, né? E acaba fazendo o quê? Buscando, né? Pegando realmente o tigre para cuidar, para todos os cuidados. Enfim, ela fala, olha, que não tem realmente amor dos filhos, o marido já morreu e tudo mais, né? Então, o que ela decide fazer? Passar os seus bens para ele, né? Então, realmente, ele fica... Nossa, como é que eu vou passar bens para um animalzinho de estimação? Mas a gente que acaba fazendo, por que não passar para o seu gatinho? E ele realmente resolve, ela quer botar o nome de Tom, né? E ele não, grita lá, tigre, até se assusta porque não é algo normal um gatinho, né, ter essa voz, digamos assim, mais humana, né, para contar o que acontece. Mas no final das contas ela acaba realmente assinando aí para o tigre, né, e realmente fica feliz aí por descobrir que realmente está lá, né, tá lá o nome dele como ele deseja. Pois bem, então realmente aqui tem uma ficha, né, sobre os personagens, que eu gosto muito dessa ideia bem RPG, né, de colocar a ficha sobre cada personagem, que assim a pessoa acaba se identificando com muitas informações a respeito da personagem, né.
E aqui temos então o momento que eles vão no cartório, né? A separação dos corpos, né? Onde realmente eles vão lá pro cartório. Só que naquele dia o elevador não está em funcionamento, tá estragado, tá com problemas. O que tem que fazer? Subir as escadas, né? Aí quando acaba subindo as escadas, acontece o quê? Um infarto, né? A senhorinha que está infartando, ele começa a sofrer com tudo aquilo e ocorre aqui a separação dos corpos. Olha só que cena bacana aqui, né? Mostrando que ele ainda continua com a roupa que ele ficou lá, né? Quando ele entrou dentro do Tigre, lá ainda no século anterior, lá no 1700 e tudo mais. Então realmente aqui é mostrado que ele cresce, ou seja, o tempo passa diferente para ele, né? Não quer dizer que passou 250 anos, né? Ele passa bem mais lentamente, né? Para ele esse processo, e com isso ele acaba ficando com uma ideia de mais ou menos 18 anos, né? E com as roupas de quando ele chegou a ocorrer a fusão ali, né? Mas né, a roupa já tá apertada para ele, né? E ela se assusta, né? Vendo, puxa vida, o que aconteceu, né? A gente tem uma pessoa dentro do meu gatinho de estimação. Eles acabam realmente querendo levar ela para um hospital, né? Já que ela tá sofrendo um infarto, chega a ambulância, leva lá para o hospital da cidade, só que ele não sabe, tipo assim, ele conhece a cidade de cabo a rabo, literalmente, mas como um gato, né? E o que ele faz? Ele realmente, não, vou fazer aquilo que a dona Margarida, que ela pede, ó, não, vai, faz o que a gente estava por fazer aqui, que é registrar, então, pelo menos entregar papelada, ele nem sabe como tratar, porque agora ele vai começar a aprender a voltar a ser um ser humano, mas ainda mais pelo fato de que antes o foco dele era ser criança, se divertir, brincar, né? E agora não, ele tem que se focar realmente em começar a ser um adulto, né? Fasezinha complicada da vida, né? Então ele entrega lá realmente a documentação, mas ele resolve, não, quer saber, eu sei onde é que ela tá, no hospital, eu vou lá, né? Atravesso ali o muro da Mauá e tudo mais, que para quem é do Rio Grande do Sul, quem é de Porto Alegre sabe como foi importante o muro da Mauá para restringir o aumento das águas, né? Que é o que aconteceu durante o período de maio agora do Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, e realmente vai lá para a Santa Casa da cidade, vai lá, acaba entrando até com um gatinho, nem pode isso, né? Mas ele acaba sofrendo pelo fato de saber que essa senhorinha realmente não vai ter uma nova chance, acaba falecendo, né? Então tem o momento do enterro dela e tudo mais, né? E aqui a gente tem até o padre lá que faz a cerimônia, né? Importante essa cena aqui mais pro futuro, né? E ele volta para casa todo indignado, puxa vida, mais uma pessoa que eu não consigo salvar. Para quem sabe da primeira edição, ó, que história é essa aí da primeira edição do gato, sabe que ele não consegue realmente salvar a mãe dele, né? E isso ao longo também dos séculos, né? Porque para quem tem gato, é engraçado porque a gente acaba enterrando nossos pets, nossos bichinhos, né? Mas ele não, ele acaba enterrando os donos, né? Pelo fato de que como ele vive mais que os donos, então ele tem que estar trocando de dono com muita frequência, né? Então realmente assim, acaba correndo justamente esse processo de que, puxa vida, mais uma vida que eu não consegui salvar e tal. E ele se indigna, né, nesse fato, e ocorre o quê? Ele acaba arrebentando, né, rasgando uma lata de lixo. E ele percebe, opa, tem alguma coisa estranha nesse capítulo aqui do gato. Ele percebe que não foi somente isso que a mãe dele quis fazer, uma proteção para ele, né, para jogar ele num futuro onde possivelmente não teria essa caça às bruxas, né, mas que realmente ele tem alguma habilidade e volta para casa, né, e começa a tentar entender um pouco mais sobre essas habilidades, esses poderes que ele acaba escutando melhor, as garras começam a sair melhor, né, o pulo do gato, até ele tenta, não, vou tentar pular aqui no apartamento, vamos botar assim, né, o que dá? Dá de cabeça no teto, porque ele percebe que, opa, eu não posso tentar aqui, né, acaba acordando outro dia de manhã, né, vou lá, toma leite, né, isso aqui é uma das cenas mais legais que eu acho legal, porque o fato de ele continuar tendo os hábitos felinos dele, né, aos poucos foram retirados. Eu tinha pensado anteriormente até a questão de hábitos outros, né, em vez de usar areiazinha, essas coisas assim, né, mas não, deixa ele ficar um pouquinho mais humano nesse ponto, mas essa cena que eu acho bacana, ele compartilhando ainda a mesma tigela de leite do tigre, né. Pois bem, o que ele resolve fazer depois? Então ele vai à noite realmente testar suas habilidades, né, e acaba realmente colocando aí a prova, né, e fica muito feliz, muito alegre do que está acontecendo aqui com o personagem, com as suas habilidades em si, né. E então, após testar essas habilidades, né, ele percebe que realmente é diferente da época dele, onde poucas pessoas existiam na cidade, né? Só que hoje as pessoas têm celular, elas podem gravar qualquer movimentação que ele fizer. Ele pensa, puxa vida, peraí, eu tenho que me esconder. Até porque assim, ele ainda tem um pouco da mentalidade infantil, diferente da época. Ele é um cara preocupado, puxa, tem vergonha de aparecer, né? Não é uma coisa comum, né? Então, não que ele pense assim, nossa, eu tenho que me preocupar com meus familiares, com minha identidade. Ele não tem familiar, o bichinho que ele tem, realmente ele é o gato, é o tigre, né? Mas mesmo assim ele pensa, não, peraí, mas se eu tenho vergonha, eu vou começar a fazer o quê? Vou confeccionar um uniforme. Aí é um pouco diferente, pra quem é muito fã do Meren, né? Mas a gente tem que pensar, ninguém nasce, principalmente ele que é
recém saiu do corpo do gato, nossa, só habilidoso com linha, com agulha, ninguém nasce costureira, né? Então o que ele resolve fazer? Ele vai numa surf skate shop, nas lojas militares e tal, e adquire então uniformes específicos. A parte, digamos, térmico e tudo mais, né, para o corpo do dia a dia. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe que aqui muda bastante a temperatura, né? E acaba então só fazendo alguns ajustes, né, na roupa e quando vê, acaba criando seu uniforme então do O Gato, que eu acho um uniforme um pouco mais militar, que eu chamo disso aqui um uniforme mais de patrulhamento, né? Pelo fato de usar botas, luvas e tudo mais, então é um uniforme mais de patrulhamento, né? Porque a partir da terceira edição já também é um uniforme um pouco diferente, mas deveriam dois, né? Uma das coisas que eu queria muito, eu comentava que eu queria ter dois uniformes para o personagem, que seria esse mais de patrulhamento e outro mais social, ou seja, tá lá num lugar, tira ali e já tá pronto para ação, né? Pois bem, o que ele faz? Ele acaba realmente decidindo, não, deixa eu testar esse uniforme lá com pessoas, acaba encontrando um bandido na rua, super comum, né, disso acontecer, e acaba realmente acertando ele e percebendo essas habilidades. Salva ali o rapaz, né, ele acaba se levando muito, né, depois com ele, quando ele era mais jovem, né, e realmente agradece, né, o rapaz agradece pelo salvamento ele da quantidade. Então aqui finaliza a primeira, vamos dizer assim, a segunda história, termina o arco de origem, né, a respeito das histórias aqui do gato, então que ele agindo justamente com o tigre também, né. Ficha então sobre o personagem, aquela coisa toda, né, comentando um pouco mais sobre o próprio gato, né. Aqui então os apoiadores do Catarse, uma divulgação em marketing, um merchan, né, de Cyberpunks. E aqui comentando sobre o próximo arco, né, que é o chamado O Circo, né. Então é um arco de histórias que começa da edição 3, 4, depois a 5, ou seja, vai ser um arco de 3 edições, que vai falar sobre esse arco aqui, O Circo, aí, com a chegada do circo na cidade, né. Parte editorial comentando o que vai ter na próxima edição, por isso que eu comentei sobre o novo uniforme, mas vamos deixar para um próximo vídeo, quando tiver a versão impressa do Gato 3, né, e explicando sobre os artistas, as pessoas que estão envolvidas aí na produção, né, e recomendando então as redes sociais, Instagram, principalmente da Portal, para poder acompanhar, né. Tá aqui então 56 páginas, né, a primeira edição era 48, isso aqui um pouquinho mais, né, de páginas, mesmo valor, então aqui a R$14,90, recomendando a partir de 14 anos, então esse tipo de leitura para manter. E realmente assim, essas duas edições são as primeiras que vão ocorrer realmente nesse valor, porque daí a partir da terceira edição mesmo, aí ele baixa para 32 páginas, né, na casa de mais uns R$10, ficam aí, dependendo um pouco mais adiante, mas para a terceira já está certo que é R$10, né, porque diminui a quantidade de páginas, então diminui o valor de investimento. Mas então essa é a segunda edição, né, para você acompanhar. Quer fazer a aquisição realmente tanto dessa como na primeira, fazer aquele combo lá, chama realmente aqui no inbox, aqui nas redes sociais, né, aciona a nossa loja virtual, que tem também aqui dentro do card a loja virtual para fazer a aquisição do combo, e faz uma leitura muito top realmente, que eu recomendo demais essas histórias que realmente eu vou contar numa live agora em agosto sobre os 23 anos do gato, né? Esse é um mês que também vou falar um pouco mais sobre o gato e tudo mais, porque agora nessa quinta-feira também é a segunda vez que o gato tem um dia, né? Então tem dois dias de celebração no ano, né? Só esse animalzinho mesmo, né? Para poder ter algo assim. Então, realmente fico muito feliz, né? Da execução, né? De chegar realmente em mãos a edição aqui do gato. Aqui lembrando, então, ó, a capa contendo o laçador, para quem é gaúcho, lembra muito, né? A questão de Porto Alegre, né? Que a gente não tem o Cristo Redentor, mas é como se fosse o Cristo Redentor, só que tamanho menor, né? Então aqui o foco ainda era o tigre na apresentação, lá no fundinho, o uniforme então aí do gato aí para você conhecer. Tá certo, pessoal? Então realmente fico muito feliz aí por divulgar um pouco mais sobre essa história. E começa a curtir, compartilha, né? Inscreva-se aqui dentro do canal para ter as próximas divulgações e tudo, não perder nenhuma informação, marcando ali o sininho, né? E realmente espero vocês nos próximos vídeos e lives aí que a gente tá tendo bastante aí ao longo do tempo aí, e é só acompanhar tudo mais na Portal, tá certo? Um grande abraço então e valeu!